Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Maria conta vantagem que comprou muitos filhos, preparando a sua bagagem, vai lá pro Estado Unidos. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Maria, Salviela, a vedete da favela. Salviela, a vedete da favela. Salviela, a vedete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Maria conta vantagem que comprou muitos vestidos, preparando a sua bagagem, vai lá pro Estados Unidos. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Maria conta vantagem que comprou muitos vestidos, preparando a sua bagagem, vai lá pro Estados Unidos. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Boa noite, tudo bem? A gente começou então agora com a grande Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, um CD magnífico, já para dar um clima, né, do convidado que a gente vai receber hoje, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em parceria. Né? Eu estou de volta então para mais essa live do projeto cultural Sopaporiqui, do Richard Serraria, em parceria com a editora Escola de Poesia, produção da Saia Rodada, e que a gente está aqui para dar esse apoio. Então, quem quiser mandar perguntas, comentários, a gente vai estar acompanhando e a gente vai fazendo esse bate-papo também com vocês que estão assistindo. Né? Então, a música que a gente abriu é Vedete da Favela, e a gente vai falar sobre mais um pouquinho sobre essa música e essa grande escritora, né, influenciadora e até hoje, Carolina de Jesus. Então, a lei de música e literatura,
Hoje também a gente vai falar sobre teatro de bonecos, ações sustentáveis e políticas na produção cultural. Então já vou chamar aqui o nosso anfitrião, Richard Serraria, Leandro Silva. Então vamos chegando, Richard, vamos chegando, Leandro. Aê! Ah, Boa noite, Leandro. oi, boa noite, tudo bem? Nathalie, tá me Tudo ouvindo bem? bom? Sim, te vendo, te ouvindo. Ah, que bom. Eu estava preocupado se eu ia conseguir entrar direitinho na live. Primeira vez, Leandro? Primeira É vez a lá no Instagram? segunda vez que eu participo de uma live pelo Instagram. Já participei de outras plataformas, então por isso que eu estava um pouquinho Uhum. preocupado se eu ia conseguir entrar direitinho, tá? Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí. Deu tudo certo. Então, enquanto a gente espera nosso anfitrião, já vou apresentar aqui o nosso convidado e vou fazer aqui uma leitura especial com esse fundo aqui, ó. Essa é das antigas, hein? Passei por um boneco e nego se apaixonar, nego se apaixonar. Tudo bem, Leandro, mamulengo, boneco. Boa noite, Richard. Boa noite. Então, eu estava aqui já iniciando a apresentação do nosso convidado, nossa música especial. Leandro Silva é ator, artista bonequeiro, graduado em História da Arte, mestre em artes cênicas e diretor teatral. É o diretor do vídeo Poesia Supaporiquim, é também coordenador da Biblioteca Mestre Griot Cirlei Amaro, do Quilombo do Supapo, e diretor artístico do Grupo Fuzuê, Teatro de Animação, e do coletivo Caiodê, de Arte Negra, também, né, apadrinhados aí, que funcionam tudo no Quilombo do Supapo, né, nesse grande espaço aí de resistência, né, de muitas realizações, né. Então, Leandro, começa aí falando um pouquinho, então, dessa música que eu vou deixar mais um pouquinho que eu estou curtindo. E fala um pouquinho o que representa para ti essa música. Mastruz com leite, flor do mamulengo. Sigo viver seu dengo, meu mamulengo. Então, boa noite, Richard. Boa noite. Acho que todo nordestino fica muito risonho quando escuta o mamulengo do Baixinho Coelho, porque todo mamulengo a gente pode dizer que é um hino não oficial do teatro de bonecos popular do Nordeste do Brasil, né? Então, todo bonequeiro, não só do Nordeste, mas de todo o país, canta e conhece a música Flor do Mamulengo, de Mastruz com Leite, porque eu acho que é um hino não oficial, né, do nosso teatro de bonecos, né, que conta essa história de amor, né, da Flor do Mamulengo, uma boneca de mamulengo que se apaixona por um boneco do mamulengo, né. Então, a Flor do Mamulengo se apaixona pelo um rapaz do mamulengo e ele, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. Então, uma história de amor muito, muito fofinha, né? Essa história de que a boneca
Todo mundo nasce artista. Depois vem a votação. Gente, peço desculpas. Aqui a gente teve uma queda de internet aqui na transmissão, mas botei agora o 3G. Então vamos voltar agora com o pessoal. Tá difícil a internet. Acionei agora o 4G, né? Vamos ver. Agora acho que vai. Caiu tudo. Vamos ver o Leandro agora. A gente vai devagarito. Dia de chuva também. Sim, internet, aqui também. Internet no Brasil já é aquilo, ainda quando chove a gente fica a internet a carvão. A sorte que a gente dá umas envergadas, mas não quebra, né? Isso aí. Tava legal, tava vindo ali a flor do mamulengo, pô, bacana. Já tava começando a esquentar o baile, né? Bom, agora estamos no 4G, Leandro, agora vai, vamos lá. Eu também estou no 4G. Vai ser o jeito para o dia de hoje, né? Sim, sim. Aí choveu, a internet aqui não ajuda muito, né? Segue o baile aí. Leandro, olha só, cara, pô, uma alegria estar batendo esse papo, né, contigo, com a Nathalie aí, né, e a gente já fez algumas coisas juntos, né, de repente era legal a gente rapidamente, assim, começar a lembrar um pouco, né, a primeira lembrança que me vem é as nossas participações de Bataclan FC, né, o projeto Mastigadores de Poesia, né, a Nathalie fez toda a concepção fotográfica daquele trabalho também, estava fazendo a produção da banda na época, e ali eu acho que a gente tinha já essa inquietação, assim, né, de dialogar, de fazer essas pontes, né, artes que estão ali, né, hermanadas, né, o teatro de bonecos e, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma banda trabalhar no palco com a poesia falada, do rap, etc., e muito legal, botar uma empanada, eu lembro que a primeira vez a gente fez lá no 512, né, num bar de noite, o pessoal na balada. Como assim, cara? Teatro de bonecos, os caras falando poesia no meio de um show, né, de rock. Aí parava tudo, vinha lá Teatro de Bonecos, vinha Mário Pirata, vinha Ronald Augusto. Conta pra gente a tua lembrança. Aí como é que foi esse estranhamento, assim, de bom, já tinha trabalhado com uma banda, assim, com 8, 9 integrantes e manipulando os bonecos ali. Conta pra gente um pouco da tua lembrança dessa experiência para depois a gente falar disso daqui, ó. Tá bem. Olha, eu acho que esse trabalho é uma grande festa, sabe? A Gertrude ser convidada para poder compor um show da Bataclan FC. Bom, no primeiro momento, o que foi que eu pensei? O que é que os bonecos têm a ver? O que é que eles poderiam estar fazendo? O que é que eles poderiam compor? Mas aí a primeira coisa que me chamou a atenção, que acho que quando a gente teve assim, um primeiro encontro, uma primeira reunião para a gente poder conversar sobre a proposta, eu vi que a Gertrudes estaria profundamente à vontade, porque era um espetáculo que atravessava muitas linguagens, né? Eu me lembro do artista produzindo arte gráfica no palco, era poesia, era mastigação, o Diego Dourado produzindo na hora, uma imagem, desenhando, enfim, era uma festa muito bonita, de celebração de diversas linguagens artísticas em torno da música, né? Então, como foi aquela minha preocupação se desfez, porque eu me senti com a Gertrudes, com a boneca Gertrudes, que não pode estar aqui hoje porque a mãe dela a convidou para poder dar uma dar uma banda no outro evento, né? Tem aqui a diva, daqui a pouco eu apresento, mas eu me senti convidado para uma festa, sabe, assim, sabe, de contribuir na organização de uma festa, sabe, e é incrível como todas essas linguagens dialogam. Não sei se o Leandro caiu. A Gertrudes
Trazia a Gertrudes e também o Maneco e o Boi, que recitavam algumas poesias e tal, e eu tenho muito essa imagem da Gertrudes depois pulando enlouquecida ao som da música, né? Então, para mim, é uma imagem muito, muito empolgante, assim. Eu nunca tinha participado com bonecos dentro de um show musical, mas eu vi que ali cabia, porque eu entendi esse show, Mastigadores de Poesia, como uma grande celebração atravessada pela música da Bataclan FC. Todo mundo estava profundamente à vontade. E eu adorei muito o processo. Assim. Eu tenho uma lembrança da banda se organizando no palco, preparando, e eu fazendo um processo típico do bonequeiro, que é montar a empanada. Né? Que não é o salgado. Aí quando eu cheguei aqui, eu quero uma empanada. Não. A empanada, né, a estrutura de pano que nós utilizamos para a gente poder, então, né, se esconder ali o bonequeiro para poder fazer a apresentação. Então eu me senti parte de uma grande festa. Eu acho que o espetáculo, a música, o show era uma grande festividade de linguagens. Né? Me senti muito à vontade. E hoje a gente vai por partes, né, Leandro? Quando um cai, um outro entra, e a gente vai seguindo a conversa. Deixa eu te mostrar aqui, vamos relembrar também parte desse trabalho que vocês fizeram juntos, né? Esse vídeo aqui. Oi, Richard, de volta. Isso aqui, hoje a gente vai por partes, né? Um cai, outro entra e a gente vai seguindo. Olha aqui o que eu recuperei aqui. Sou o Leandro Silva e também sou editor cartoneiro. De 2003 para cá, se espalha pelo mundo uma experiência muito bacana que surge na Argentina, a partir da fundação de uma editora cartoneira, que é a Heloísa Cartoneira, como uma proposta de convergência entre a literatura e a melhoria das condições de vida da população da Argentina. São escritores e catadores de papelão que resolvem se juntar para construir uma alternativa, né, mediante a ideia de que em todo beco sem saída tem uma porta secreta. Né? O material cartoneiro, o livro cartoneiro, ele é um lugar de saída, de alternativa, de crise, né? Crise como transformação, como oportunidade, e é também um espaço de convergência. Desde então, eu sou um apaixonado assim, pela edição dos livros cartoneiros e material cartoneiro, e o prazer poder contribuir com o Richard Serraria, com o novo trabalho dele, Mais Tambor, Livros Motor, que é também um trabalho de convergência, né? Poder colocar no mesmo lugar a música, a poesia, a escrita, a composição, e ter tudo isso costurado também através da estética cartoneira. O livro cartoneiro é de papelão. Então, o trabalho, como eu falei ali no início, né, também tem uma questão de posicionamento político, né, Leandro? Não é só, além, né, de todo o trabalho artístico que já é, né, um posicionamento político, já é um ato político, ainda tem mais a questão da sustentabilidade, da geração de renda, né? Então, o trabalho de vocês dois, né, gira em torno disso, né? Sempre a serviço, né, da sociedade, a serviço de alguma coisa. Conta também, continuem aí o papo sobre essa troca entre vocês. Olha, eu vou falar um pouquinho aqui. Eu acho, esse projeto aqui eu me orgulho muito, né, dele também, né? E eu acho que foi muito legal assim a perspectiva, né, de ter essa inquietação já das artes plásticas, né, de trazer a coisa do livro objeto, né, e aí também poder dividir isso com o Leandro, e o Leandro trazer toda essa dimensão, como a Nathalie traz, né, da questão da estética, mas a estética também que está balizada por uma ética, né, por uma questão política. E a edição cartoneira, eu acho que é bastante isso, né, contra esses oligopólios do mercado editorial, né, essa dificuldade, ao mesmo tempo, de a gente... o pessoal fala muitas vezes, o Brasil não é um país leitor, né? Bom, gente, mas vejamos também o preço com que o livro chega ao consumidor,
né? E isso muitas vezes é muito caro, né? Ademais, né, a gente não vai discutir, obviamente, né, o valor, o conteúdo do livro, né, porque isso também é uma dimensão arbitrária obviamente, que a gente pode, né, de um modo mais amplo, pensar que bom, a qualidade, etc., mas independente disso, é uma realidade, né? O mercado editorial é um tanto quanto fechado, né, para novos autores, e também o produto final, né, o livro, ele acaba chegando com um custo bastante alto, né, para o público leitor, né? Então, aí a gente trazer a dimensão da edição cartoneira e, do mesmo modo, também, junto com a edição cartoneira, pensar o acesso à leitura, né, e aí entra também o trabalho, por exemplo, de uma biblioteca, né, a biblioteca comunitária, dentre outras ações, né, eu acho que a gente está também adentrando nessa questão também de a gente pensar, né, as profundas desigualdades sociais, né, de um país como o Brasil, e pensar também o acesso à cultura. Né? Obviamente a questão da política pública, mas também aquela autogestão, né? O do it yourself. Faça você mesmo. Às vezes não tem o edital, às vezes não tem a grana, às vezes não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, mas tem a vontade, tem o desejo. E a gente, cheio de desejos e cheio de vontade, né, a gente fez esse trabalho juntos, foi premiado também como o melhor projeto gráfico, né, no Prêmio Açorianos, né, dividi, né, com o Leandro Silva, com o Leandro Anton, também, né, que fez os cartões postais, né, que estão aqui, territórios negros, né, no estado do Rio Grande do Sul, e, obviamente, né, o CD, os fósforos, já que poesia é risco, né, e principalmente essa questão, né, Leandro, que tu é levanta sempre, né, esse estandarte, né, da edição cartoneira, né, o papelão, aquilo que não tem valor para a sociedade de consumo, né, muitas vezes tem valor sim, né, para a poesia, para a arte, né? Então fala pra gente desse teu olhar aí, né, essa divisão de sonhos. Diego Dourado, né, pensou algumas coisas aqui, né, faz um carimbo, né, o Leandro pensou toda essa ideia, pintou, isso tudo era feito manualmente, um por um, né, e, enfim, conta para nós um pouco dessa visão. Estamos aí viajando um pouco e dividindo já as parcerias que a gente vem fazendo já há um bom tempo. Pois é, depois do show do Mastigadores de Poesia, aí tu me convidou para outra festa, né? Para outro encontro. Uma coisa boa quando eu disse, vamos fazer alguma coisa, geralmente eu tenho as melhores expectativas, que eu sempre fico me perguntando o que é que o Serraria vai conectar agora. E esse foi um momento de conexão muito interessante. Assim, olha, o meu contato com os cartoneiros se deu em 2014 no Quilombo de Supapo, quando a gente levou uma oficina de livros cartoneiros da Mariposa Cartoneira para o Ponto de Cultura Quilombo de Supapo, né? Então, o Wellington de Mello, da Mariposa Cartoneira, esteve em Porto Alegre, e então a gente fez uma articulação, né? Uma articulação muito bacana, que levou, então, o Wellington de Mello para poder fazer para a gente essa oficina de cartoneiros, né? Compreender um pouco a história do cartoneiro e mais do que isso, praticar. Nós fizemos o processo de elaboração de um livro cartoneiro, né? E desde então a gente nunca se desgrudou da experiência do livro cartoneiro, né? Lá no Ponto de Cultura Quilombo de Supapo, nós fizemos outras edições de livro cartoneiro lá na nossa biblioteca. Nós temos uma estante dedicada à produção cartoneira, né? Isso inclusive está sendo catalogado, né? E colocado à disposição das pessoas, né? Então a gente tem alguns produtos aqui, né? Cartoneiros, né? Que são gerados, criados a partir de processos do Ponto de Cultura Quilombo de Supapo, né? A gente talvez falar desse aqui. E esse aqui, Coisa de Mulher, foi o cartoneiro que nós criamos ali no final da oficina com o Wellington, né, Mariposa Cartoneira, que transferiu para nós esse conhecimento do qual a gente nunca se desapegou. E esse disco, né, eu tô aqui falando, né, Nathalie, o Richard, imagino, já volta, né, vai conversar mesmo, a gente vai fazendo essa... Vamos fazendo o jogo. Volta. Então, gente, assim, ó, quem puder adquira esse
essa festa que o Richard está mostrando, que é esse disco, pelo seguinte: imagina você ter na sua mão que é produzido manualmente, né? Que ele não é produzido em parque gráfico, em edições, né? Em grande quantidade, feito num parque gráfico, tudo igual e tal, mas imagina você poder ter um trabalho que artistas em ateliê corta, recolhe o papelão na rua, ele corta, ele pinta manualmente, um por um, ele aplica um stencil um por um, e aí vem uma série de colaborações. Quando a gente abre essa caixa, você vai ter uma série de colaborações, né? Na verdade, o cartoneiro vai revestir todo um trabalho de colaboração. Esse é um disco revestido por um processo muito bonito de colaboração, de um papelão que é recolhido na rua, mas que vai revestir também fotografia, poesia, artes gráficas, carimbo, enfim, ele é uma grande festa. E eu acredito que esse é um disco que vem impregnado dessa energia criadora, que desconstrói, por exemplo, a nossa relação com o tempo, né? Não é a velocidade do parque gráfico, é um outro tempo. Eu me lembro da de que as pessoas encomendavam e tinham que esperar chegar na mão dela, porque a gente estava preparando um por um desses materiais. E, para mim, é um ato de resistência, porque nos ajuda a repensar nossa relação com os materiais, com o inanimado, e a própria relação com o tempo, com a ideia de produto, com a ideia de economia, com a ideia de espera, com a ideia de gestar um produto artístico, né? Isso da parte de quem cria, isso da parte de quem, com toda confiança, espera chegar na sua mão esse material, né? Então, esse para mim é um trabalho muito especial, porque ele é único, assim, olha, ele é irrepetível, porque a pressão que eu coloco na aplicação desse stencil, ele é irrepetível, né? A pressão que eu coloco no pincel para poder tingir esse papelão, quando eu tingir um outro papelão, já não será a mesma coisa. Eu não sou mais a mesma pessoa, né? Entre a pintura de um papelão e outro, eu já me transformei. Eu já não sou a mesma pessoa, a tinta já não é a mesma, o tempo das coisas já não é o mesmo. Então, é um trabalho que vem impregnado por essa outra relação com o tempo, né? E que eu acho essencial, né? Por exemplo, como essa pandemia nos fez repensar nossa relação com muitas coisas, inclusive a nossa relação com o tempo das coisas, né? E muito antes de uma pandemia, a gente não precisava de uma pandemia para isso, mas esse trabalho do Richard, por exemplo, me ajudava a pensar esse outro jeito de se relacionar com a criação e com o tempo das coisas, né? Eu não vou numa loja, eu não me encomendo, não, eu espero por um produto artístico que está sendo preparado para mim, subjetivamente para mim, individualmente para mim, e que ele traz essa carga de uma subjetividade irrepetível, porque ao produzir o próximo, eu não tenho como fazer isso igual, porque não é uma máquina que está produzindo, né? É uma pessoa colocando, pessoas aplicando a sua energia nesse ato criador. Então, é incrível. Nesse do Mais Tambor, falando do tempo, né? Além dessa questão, né, da cartonagem, dentro também vinha, né, como ele mostrou ali, os palitos de fósforo, e tem os cartões postais que são em pinhole, também tem a questão do tempo, né, que é um trabalho artesanal e que também tu vai cuidando do tempo, com o resultado que tu quer, é o tempo também de disposição. Então, é tudo um trabalho realmente muito envolvente, né? Tudo é muito envolvente, te envolve naquilo, não pensar, não ver o resultado. É bem interessante também, né? Fora a questão do livro cartoneiro, esses cartões postais em pinhole, né? Quem não sabe, o Leandro Anton produz com caixa de fósforo e latas essas fotografias, também num tempo que não é o tempo de apertar um botão que a gente está acostumado no celular, né? É um outro tempo de criação da imagem. Aí eu já quero destacar uma coisa que eu acho muito bacana das experiências que o Richard propõe, que são de experiências imersivas na obra dele, né? Por exemplo, eu comprar um CD da Bataclan, ou comprar um CD do Richard Serraria, e eu não tenho essa relação de pegar esse CD e colocar diretamente lá no meu aparelho para tocar. Eu tenho uma experiência imersiva, porque eu tenho uma caixa para abrir, eu encontro fósforos, eu encontro fotografia. Quer dizer, até eu chegar na música,
Né? Então, eu fiz uma experiência de imersão na obra por múltiplos... Né? De maneira sensorial, eu sou evocado de diversas formas. Ouvir, ver. Essa caixa tem uma textura, gente. É maravilhosa porque a caixa tem uma textura. Você sente essa caixa, você sente o material, você toca no material. Então, eu acho que é uma característica que o Richard imprime no trabalho dele, que é de fazer da experiência artística uma experiência que você emerge na obra através dos materiais, né? Eu sou muito fã, assim, eu não escondo a minha alegria quando ele convida para fazer um trabalho, porque eu sei que, de alguma maneira, duas coisas é certas. Você vai... você vai ser intencionado a sair do seu lugar para pensar, né, como criar algo que está, né, que tá meio fora do seu horizonte e tal. Então você vai pensar na possibilidade de mesclar linguagens. Eu acho que o Richard tem muito isso de oferecer mais do que a música, mas oferecer uma experiência que te coloca dentro, né, do trabalho. Essa caixa, eu fico imaginando que a pessoa deve levar 1 hora para contemplar essa caixa, curtir tudo, né? É muito lindo. Pois é, Leandro. Dá para dizer assim que não, pô, eu fico lisonjeado, né, com a honra de tu colocar desse modo, mas aí a gente está tendo algo recorrente, né, que é os convites, né, que eu, né, fiz para que tu adentrasse nos meus processos, né. Já nas Páginas Amarelas, né, o processo foi inverso. A ideia era tua, a ideia era do Anderson, né, da trupe de trapo, e aí inverteram-se os papéis. Bom, aí eu estava a serviço das ideias de vocês. Conta pra galera aí, a gente começou ouvindo Carolina de Jesus, né, a vedete da favela, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Como é que foi esse processo aí, né, do Páginas Amarelas, a obra da Carolina, essa literatura negra de uma mulher favelada, né, e que acabou aí esse processo também, nós que somos artistas, né, do presencial, nos vendo diante da necessidade de adequação, esse processo daí do Páginas Amarelas acaba nos levando assim quase que automaticamente para o processo do vídeo poesia, né, do Supaporiqui. Mas fala um pouquinho pra gente a ideia do Carolina, como é que do Páginas Amarelas, né, o trabalho com o Anderson, né, da trupe de trapo, a tua direção ali, como é, né, adaptar, né, o texto teatral para essa dimensão, né, também da filmagem, né, e também o modo como tu construiu o texto, né, com uma série de inserções ali, que tem o texto da Carolina. Havia liberdade para os atores também, né, trazerem algumas falas, e houve inclusive uma liberdade para eu criar lá um texto, né, uma poesia da fome. Então, assim, num processo muito dinâmico, né, de valorização da equipe que está ali, né? Aquela direção que está aberta para a criação coletiva. Vem com uma ideia pré-definida, tem um sul aonde quer chegar, mais do que um norte, há um sul aonde quer chegar, mas esse sul é construído também. Olha, dá para chegar ali, mas olha, pode ser por aqui, dá para botar um tambor afro-gaúcho aqui, dá para botar alguma coisa ali mais da linguagem da rua, do rap, do slam. Como é que foi esse processo aí, Carolina de Jesus, e a inserção aí, né, também minha, para a criação da trilha, né? Pois é, a trupe de trapo, né, essa companhia, né, que tem mais de 10 anos de trajetória com teatro de bonecos aqui no Rio Grande do Sul, né, tocada pelo Anderson, também tem esse caráter assim, de um trabalho colaborativo, né? E aí, desde o espetáculo anterior que eu colaborei, que é o Bandelli, a trupe está nessa vibe de poder experimentar possibilidades, por exemplo, de um boneco heterogêneo, que ele possa compartilhar a cena com os atores e tal. E ele nasce Bandelli, e depois a gente tinha um desejo de poder fazer um espetáculo de teatro de bonecos para adulto. Porque tem essa ideia de que pensou teatro de bonecos é para criança. Olha, eu fico muito lisonjeado por saber que o teatro de bonecos, a gente tem essa associação a algo tão especial e algo tão profundo que é um trabalho para crianças, para a infância e juventude e tal, mas o boneco ele não está exatamente vinculado ao teatro para a infância. Ele pode ser para o adulto, ele pode ser para qualquer faixa etária, né? Então a gente tem essa ideia de poder fazer um espetáculo de teatro de bonecos para o público adulto. E depois, lá no Piauí,
a trupe de trapo foi lá para o Festival do Piauí levando bandelli. A gente estava lá na beira de uma piscina, né, no meio do festival, e aí a atriz que estava trabalhando conosco no bandelli, a Mari Falcão, né, do Preta Goi, que até hoje colabora conosco nos figurinos e tal, né, ela então falou desse desejo, né, de ver algo da Carolina de Jesus, então, colocada numa obra para teatro de bonecos. E foi assim, amor à primeira vista. Desde então, a gente começou a costurar essa coxa de retalho. Eu adoro a ideia de uma coxa de retalho, porque ao mesmo tempo que ela é um mosaico, ela possui uma unidade, né? Eu acho que a coxa de retalho ela tem uma unidade na sua diversidade, e aí a gente começa, então, a fazer essas costuras, né? Então a gente lança, sim, uma proposta que é de pensar Carolina de Jesus e em cooperação com outras vozes, outros artistas, né? Poder trazer outras contribuições para a colaboração dessa obra. Então a gente tinha um sul, né, que era Carolina de Jesus, um teatro de bonecos para o público adulto, e depois ela se abre para N colaborações possíveis, que era inicialmente trazer a contribuição para dos atores, do elenco, né, com as suas vivências para a composição desse trabalho tão especial da trupe de trapo. Mas a gente via, por exemplo, a profunda relação de Carolina de Jesus com a música, né? Muita gente não sabe que Carolina de Jesus também é compositora e gravou um LP, né? Que é maravilhoso, né? E nas pesquisas foi uma grande surpresa, porque eu conheço o trabalho, a obra da Carolina de Jesus, mas eu esbarrei há pouco tempo no LP, né? Encontrei as músicas e tal, e ouvi, fiquei bastante surpreendido, que a gente viu essa profunda relação, que como ela também se apresentava assim, né? Ela tinha uma convicção muito profunda de que eu sou artista, eu sou poetisa, eu sou compositora, eu sou cantora. Então a gente entendeu logo de imediato que a música precisaria estar presente, né? A música precisaria estar presente. Então, para chegar no Richard Serraria, assim, foi um pulo, porque ele só não pode ser qualquer música. A gente precisa isso, né? Com Carolina de Jesus, né? Que possa ter esse pé na música afro-gaúcha e que, ao mesmo tempo, tenha de como é que a gente poderia não tocar o LP de Carolina de Jesus, mas como a gente poderia trazer para os toques daqui a música de Carolina de Jesus. E aí, tu entra para contribuir com a música e vai mais além, porque depois tu contribui com poesia, porque a gente tinha problemas na concepção desse texto, porque o texto é colaborativo, ele não tem só trechos da obra de Carolina, ele, na verdade, traz recortes das vivências dos atores, ele traz outras poesias e textos que os atores têm alguma relação, e a gente tinha algumas coisas que a gente precisava amarrar, né, no texto, né? E a gente nós fomos te solicitando, né? A gente começa assim, a ideia da música, trazer o toque, trazer o tambor, trazer a composição, orientar musicalmente o espetáculo, daqui a pouco a poesia. E, infelizmente, gente, por conta da pandemia, a gente ainda não conseguiu algo que estava previsto no espetáculo, então espero que a gente consiga, que é também ter o Richard tocando ao vivo no espetáculo. Então já vou fazer aqui um spoiler, espero que o Anderson não me mate, mas também compunha aquele projeto, né, original do espetáculo, poder contar com a presença do Serraria tocando ao vivo, né, porque o espetáculo ele tem essa ideia também das coisas acontecerem, as entranhas do espetáculo estarem ali diante do público, né, diante dos espectadores. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente acabou migrando para o audiovisual, nesse movimento que está aí, né? Na verdade, não é exatamente verdade que o teatro parou, que a cultura parou, a gente foi se reinventando para poder responder ao contexto da pandemia e migrar para a internet, e migrar para o áudio. Não é nem migrar, acho que migrar para a internet, mas a ampliar a nossa interlocução com o audiovisual, compreender os pressupostos do audiovisual, para a gente poder fazer um trabalho do teatro utilizando o audiovisual, é algo que o pessoal do teatro está experimentando assim o tempo todo, né? Então nasce aí Páginas Amarelas nessa versão em audiovisual, mas a gente conserva ainda essa expectativa de poder ainda contar com ainda mais uma contribuição tua, que é, por exemplo, de ter no palco de Páginas Amarelas, fazendo a execução dessas músicas ali na hora, que aí é uma outra experiência, né? A gente não tem essa coisa assim de um exacerbado saudosismo, porque eu entendo que a experiência do teatro filmado, do teatro na audiovisual, é uma outra experiência. Acho que essa experiência não está em disputa com o teatro presencial. O teatro presencial está, infelizmente e dolorosamente, em suspensão, né?
mas ele não foi uma experiência que foi jogada de lado e transformada em audiovisual, porque, na verdade, já existia experiências do teatro no audiovisual. Então, digamos que está em suspensão e espero que, em breve, né, a gente possa estar experienciando Páginas Amarelas com a tua poesia, com a tua proposta de arranjos para a música de Carolina e também executando com o sopapo e outros instrumentos. E uma coisa interessante, a gente viu ali, né, como também tu trouxe a lata, como trouxe a experimentação de outras sonoridades, de outros instrumentos para poder dialogar com o espetáculo, né? Então isso é algo que está no vídeo que a gente espera explorar com mais profundidade na experiência presencial. Perguntinha casca de banana, aquela que não estava programada e que sempre tem também, né? Para surpresas. Eu vi. Viu? Ó, ele quis criar, aí travou. Eu vou ficar aqui imaginando o que será a pergunta. Você sabe, Nathalie, qual é? Não, né? Não sei. Não estava programado. É por isso, ó, que aprontar com as pessoas, aí dá nisso. Vamos ver ele na volta, o que ele está aprontando. Olha, eu consegui estabilizar com o 4G, com os dados, né? Com o... Bom, viu? Aprontar com as pessoas, dá nisso, viu? Foi bom que eu tomei uma água para a pergunta. Já todo mundo nervoso aqui, a internet chegou a vibrar. A pergunta aqui, Leandro, agora é assim, ó, aproximação, né, de duas figuras que eu sei que uma delas as duas te emocionam demais, né? Uma pela convivência que tu teve física e a outra pela convivência com a obra, né? Duas mulheres negras, dois ícones, um ícone de cultura, de literatura brasileira, Carolina de Jesus, e um ícone de oralidade, né, de cultura gaúcha, mestra Cirlei Amaro. Fala um pouco do que tu vê de aproximação entre essas duas figuras, a mestra griot Cirlei Amaro, que dá nome também, né, à Biblioteca do Quilombo do Supapo. Eu acho, não é casca de banana, não. Eu acho que temos Carolinas de Jesus. Para mim, a mestra griot Cirlei Amaro, ela é uma Carolina, em alguma medida, ela é uma... Sabe por quê? Tu perguntou e me fez pensar numa coisa. A Carolina de Jesus, quando eu leio, eu vejo esse pé nesse lugar do popular, mas eu vejo algo de extrema, sabe, primor no modo de escrita de Carolina de Jesus, né? Há algo bastante primoroso em Carolina de Jesus, né? Então essa ideia de que tem erros na obra de Carolina de Jesus, ela não escreve, tem, né, erros eu não acho que é assim, né? Existe um modo de se relacionar com a escrita, existe um modo de se relacionar com a expressão literária. Para mim, Carolina de Jesus está nesse lugar, né? A mestra griot Cirlei Amaro também, ela tem isso, né? Uma mestra griot da cultura popular, mas quem conviveu com a dona Cirlei Amaro de perto, também a gente vê essa expressão profundamente arrojada, né? Dona Cirlei Amaro é uma figura extremamente arrojada, é uma figura extremamente arrojada no modo de contar as suas histórias, no modo de articular as suas ideias, no modo de gerar um processo realmente estético a partir da palavra e da oralidade, né? Eu me sinto profundamente emocionado de falar da mestra griot Cirlei Amaro, porque eu não gosto de falar que fui, né? Eu sou amigo pessoal da dona Cirlei, porque como eu cuido da biblioteca que leva o nome dela, a dona Cirlei é muito presente para mim poder falar dela no passado. Então, até hoje, eu tenho muita dificuldade de falar da dona Cirlei como alguém que se foi, né? Porque ainda ontem, o meu último encontro com a dona Cirlei foi numa semana do Quilombo do Supapo, fui buscar ela na rodoviária, né? Para poder passar a semana conosco. E aí ela não quis ir de imediato, então ela queria almoçar numa laminuta, e essa laminuta, que era uma coisa rápida, virou 2, 3 horas, a gente batendo um papo e conversando. Eu posso dizer, eu sou amigo pessoal, era amigo pessoal da mestra griot Cirlei Amaro. Para mim, mestra griot Cirlei Amaro tem isso. Não dá para dizer que Carolina de Jesus é popular no sentido de que ela é uma figura simples. Eu acho Carolina de Jesus profundamente arrojada,
profundamente arrojada. E Dona Cirlei Amaro, quem convivia com ela, sabe o quanto ela era arrojada no processo da expressão. Profundamente arrojada, sabe? E profundamente antenada, profundamente tecnologizada. Me lembro uma vez que ela estava numa dúvida sobre o uso do celular, e aí alguém disse assim, deixa eu pegar aqui para mostrar para a senhora como é que faz. Ela disse, não, basta dizer. Quem disse para você que eu não sei usar a rede social, né? Então, ela estava sempre mostrando que não, ela estava sempre profundamente antenada com tudo, né? E a Biblioteca Mestre Griot Cirlei Amaro do Ponto de Cultura é a biblioteca da Mestre Griot Cirlei Amaro por vários motivos. Eu quero falar muito rápido os motivos pelos quais essa biblioteca é dela. Primeiro, porque ela estava no ato, na consagração dessa biblioteca para ela, né? Dona Cirlei Amaro não foi homenageada depois que partiu, depois que faleceu. Ela estava lá, a gente entendeu que essa biblioteca era uma biblioteca que deveria ser a ela dedicada. Por quê? Porque Dona Cirlei frequentava essa biblioteca. Dona Cirlei recebia as pessoas nessa biblioteca. Ela contava histórias para as pessoas nessa biblioteca. Né? Espero que eu não me emocione. A Dona Cirlei descansava nessa biblioteca. Então, ela, uma senhora idosa, ela se cansava e nessa biblioteca ela descansava. E nessa biblioteca ela atendia os afilhados dela, os afilhados e afilhadas. Então, além de contar história, além de estar conosco ali, ela tinha os momentos, então, em que ela conversava particular com as pessoas e aconselhava as pessoas e orientava as pessoas, e a biblioteca muitas vezes foi esse lugarzinho do encontro, do gabinete da Dona Cirlei Amaro. Então, a gente entendeu que essa biblioteca era da Mestra Griot. Me lembro, assim, de uma fala, vendo esse documentário do Emicida, que diz assim, que é muito bom a gente oferecer flores, né, para as pessoas, mas é muito bom oferecer flores quando as pessoas estão aqui para sentir o perfume dessas flores. E eu acho que foi isso que o Ponto de Cultura fez, né? A Dona Cirlei estava lá, a gente a surpreendeu com essa logo que está aparecendo aí, né? E dizemos, Dona Cirlei, a gente está apenas reconhecendo essa biblioteca como sendo sua, porque sempre foi. A gente chamava de Biblioteca do Quilombo do Supapo, né? Não, era a Biblioteca Mestre Griot Cirlei Amaro, porque era um espaço da Dona Cirlei nos aconselhar, exercer o papel de madrinha, e ela fazia isso muito bem. Ela falava conosco como os meus afilhados, né? E ali a gente tinha com ela uma palavra amiga, a gente tinha com ela aconselhamentos e muitos risos. Eu sou a pessoa da risaria com Dona Cirlei Amaro. Assim. Eu tive o melhor da Dona Cirlei, o humor. Dona Cirlei tem um humor muito fino, assim, sabe? E tinha muito a ver comigo, nordestino, com um pouco de malícia e tudo. E a gente ria bastante, assim. Eu me emociono profundamente. Dona Cirlei, para mim, é uma Carolina de Jesus. Ela tem esse pé como griot, como popular e tal, mas para mim, assim como Carolina, Dona Cirlei é uma personalidade profundamente arrojada, como Carolina de Jesus é. Então, assim, para mim é simples aproximar a Carolina de Jesus da Mestra Griot Cirlei Amaro. A gente que conviveu com ela, né, a gente consegue aproximar com muita facilidade. Eu acho que temos Carolinas de Jesus por esse país. Eu não tenho a menor dúvida que a gente pode aproximar a Mestra Griot Cirlei Amaro de Carolina de Jesus. Aí, nesse material aqui, ó, que eu quero que tu fale daqui um pouquinho para nós, como é que foi a chegada desse material na biblioteca. Aí, na página do IBED, que é exatamente na página 45, diz assim, ó, ali na segunda estrofe: sopapo, madeira de lei, é rei, boto fé, acavalado tá largaço, um corpo estendido no chão, girafa da cerquinha fragata, mui cerquita Cirlei, sopra terra sem fim, mariquitas, pertinho de mim, brinca, bruxa da várzea. Aqui é homenagem também, né, à mestra Cirlei Amaro. Fala pra gente, Leandro, como é que foi pegar, né, esse material, como é que foi a surpresa, o encantamento, o estranhamento, né, enfim, impressões iniciais, né, de quem se deparou aí com o Supapuriquim. Tá, eu vou contar o meu primeiro contato com o livro. Então, eu te peço licença para contar o que me aconteceu. Eu já sabia, eu estava esperando o momento de poder ler o livro. E aí,
fez aquela proposta da gente preparar um material, preparar né, um vídeo poesia em torno da obra. E aí, tu fez uma visita ao Ponto de Cultura para levar não só, né, o Sopapuriqui, como outros livros, que há muito tempo, né, a gente já esperava, você já dizia que levaria alguns livros para a biblioteca e tal, né? E, enfim, a gente batemos um papo, quero contar para as pessoas essa história. Batemos um papo sobre a biblioteca, sobre os livros, né, que tu tinha deixado e tal, e a gente fez as primeiras linhas de planejamento para preparar a videopoesia O Sopapuriqui em vídeo. E eu disse, tá, então eu vou levar logo o livro, né? Porque temos um bibliotecário, ali a foto da entrega do livro nesse dia e tal, né? Então eu pedi o Leandro Oliveira, o nosso bibliotecário, lá né? Ele é voluntário na Biblioteca Mestre Griocirley Amaro, faz a catalogação. Eu disse, ó, cataloga logo e eu já vou já vou pedir emprestado. Mas eu tinha planejado, Richard, que eu iria, era quarta-feira, que eu iria lendo o livro ao longo do final de semana, até domingo, para que eu pudesse ir bom, compreendendo o trabalho, já fazendo uma leitura, mas também já pensando nesse vídeo e tal, né? E eu dei uma folheada e eu tive algumas primeiras impressões, que era assim, eu acho que tem muitas referências nesse livro, eu vou ter muita dificuldade de ler o livro, porque eu acho que eu precisaria compreender mais a história dos orixás, eu precisaria compreender mais os contextos do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, porque eu sou nordestino, eu cheguei aqui em 2013, então, de qualquer forma, não é tanto tempo assim, né? Eu sou um nordestino no Rio Grande do Sul, porque 10 anos, você não se radica culturalmente exatamente no lugar, você se coloca em diálogo, e eu vi, assim, a primeira impressão que talvez eu precisasse de ter todas essas ferramentas para que eu pudesse entrar no Sopapuriqui. E aqui no meu quarto, né, então deitei aqui na cama, peguei o Sopapuriqui e eu abri a primeira página, eu li o prefácio, eu já quero comentar uma coisa desse prefácio, e eu não consegui parar de ler esse livro. Eu li até o final. Por quê? Né? Esse livro foi absurdamente simples de ler. Ele foi absurdamente simples, no sentido de que, mais uma vez, essa questão da experiência imersiva, né, que tu propõe em teus trabalhos, eu já tinha experienciado isso na composição do Mais Tambor Menos Motor, né, do Cartoneiro, no show, e agora através da palavra. Então eu também experienciei essa imersão por vários motivos. A primeira coisa é porque tu transforma a palavra em imagem. A gente não é pego pela palavra e nem por uma ideia assim, racional de que eu preciso entender o significado daquela palavra. Então, há uma palavra-imagem. Eu sou reivindicado pela imagem. Você transforma essas palavras em imagem. Então, eu me senti rodeado de imagens. Então, era uma celebração de imagens. Então foi a primeira coisa que me chamou a atenção no livro. A segunda coisa que me chamou a atenção no livro, que eu não sei se eu vou conseguir me expressar, é que eu tenho a impressão que eu estava dançando. Há um elemento de dança no texto de Sopapuriqui, né? É como se esse livro, esse texto, essas palavras, te pegassem para dançar, né? Você é levado, né? Há um ritmo que te leva para poder, então, que te conduz, que vai te levando ao longo da leitura, né? E daqui a pouco você chegou nas páginas finais. Então, a palavra imagem, depois essa palavra bailarina, essa palavra dançarina, né? Que me pega pelos braços e que vai me levando, né? Ao longo da leitura, né? Então, foi essa experiência que eu tive. E, por fim, eu queria falar algo que eu achei fenomenal. Do nada eu me vi lendo em voz alta o livro. Eu não sei se eu estava lendo correto, eu não sei se a proposta era... Isso não vinha ao caso. Há uma liberação da língua mesmo, né, do órgão. A gente começa a ler uma leitura silenciosa e o teu livro nos convida a fazer uma liberação da palavra. Você sente o desejo de ler em voz alta essa palavra. E é um exercício de muita liberdade, porque você vai lendo e as palavras vão saindo, né? E eu não sei explicar tudo, mas eu digo que eu compreendi o Sopapuriqui, porque acho que ele não está nesse lugar de uma compreensão racional. Eu acho que ele está muito numa compreensão mais transcendental e de sentir as palavras, né? Então é um livro muito bonito, porque foi um livro que me permitiu sentir. Mas eu queria falar dessa coisa de
A palavra não é boa, porque eu vivi muito tempo na igreja e tal, mas é uma glossolalia no sentido de uma liberação da língua. Né? Que você começa lendo silenciosamente e logo você vai sentindo um desejo de liberar a tua língua para criar um ritmo com essas palavras, né? Eu vou fazer um spoiler, a palavra vem aqui, daqui a pouco ela é mais curta, ela é mais longa, daqui a pouco ela desce, e você desce com ela. Então, é a imagem, é a dança, eu me sentia assim, sendo levado por uma palavra que me levava a dançar, a bailar, assim, com ela, e tem depois esse exercício de uma liberação da língua, um desejo de ler esse texto, né? Um desejo de ler. Escolhe um pedaço aí para nós. Escolhe um pedacinho para nós aí. Só para a gente poder brincar junto aí mesmo. Eu vou ler a minha maneira e vou ler um que eu gosto muito, Sopapo Xangô, porque me lembra os coriscos do Nordeste, né? Então, os coriscos, os raios, e lá tem a ideia... Pedra de raio. Lá tem a ideia, né, de que lá se coleciona o corisco e né, a lenda de que essas pedras vêm com os raios, então é um material místico, digamos assim, do sertão místico, a ideia de você encontrar essas pedras, os coriscos. Mas quando eu leio, eu começo assim, né? Sopapo 28. Sopapo, trovão, duas lâminas. Preto Machado, Sopapo. Bom, eu já começo a me deliciar no sentido de buscar mais rápido, mais lento, mais rápido, mais lento, para cima, para baixo. Eu vou ler um trecho do jeito que eu gosto de ler, tá? Sopapo, trovão, duas lâminas. Preto Machado, Sopapo. Bruxo sagrado golpe, achas de lenha charqueada rasga. Faz elétrico cair, raio praia do arsenal. Sopapo, trovão solta, fogo pelas ventas. Sopa praça dos enforcados mora, mulheres 3, uma delas Rio Guaíba. Grande tambor das dores, disforme praça do paraíso, ao pé maciço cimento, defronte troveja igreja. Sopapo, profissão cavalo, onde está? Piá se enforcou, não se enforcou rei, veste avental prata. Entra Rio Pardo, enxerga Beatão, ele, Limbambo, Louverture, carne seca, benguela, cabinda, porongos, a tucana, bocada, cabula, Moçambique, quibundu, cabunga, azucrina, banda, maçambica, meu galo, maçambica, na zona, aqui voa a bala da boca. Sopapo sem esperar feitor, arrepender Mauangola costa, desertou como rei atabaque. Mocambo, quilombo, água, costado, fogo meio do céu, sopapo tramposo, mão aberta, precisa chuva, precisa trovão. Sopapo dá no rim do ladaia bem certinho, torce nariz, dá do rim do lacaio, vaza, mete dedão no olho, sopapo tramposo, bem de cantinho, dá um nó, a um ló. É uma delícia de ler. É difícil parar. Aqui eu ficaria até tarde da noite lendo ininterruptamente. Eu fico pensando coisas, usar para o trabalho da pedagogia dos atores, das atrizes, da formação do ator, essa ideia de que técnica liberar a língua, né? Exercitar essa glossolalia, ela é mais importante do que aprender uma técnica vocal ancorada no diafragma e tal. Soltar essa né? É uma experiência fantástica. Eu queria voltar um pouquinho, porque eu achei que o Richard comentou essa influência da mestra Cirlei Amaro no livro, né, falando da girafinha, e eu encontrei aqui uma coisa que é fantástica, que inclusive, Leandro, acredito que seja ainda meio inédito, né, que não foi ainda muito trabalhado, muito divulgado. Então, eu queria para a gente ouvir um pouquinho. Girafa, 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 essa girafa da cerquinha tá maluca. Ainda não é hora de batente, ela fiquei pertinente, acordando toda a gente. Girafa, 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 essa girafa da cerquinha tá maluca. Ainda não é hora de batente, ela fiquei pertinente, acordando toda a gente. Bota o relógio pra chamar às 5 e é uma correria pra tomar banho e café. E quando saiu ela tá chegando da folia, cantando
sambando girafa, e só sossega quando vai dormir. Girafa, 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 essa girafa da cerquinha tá maluca. Ainda não é hora do batente, ela fica impertinente, acordando toda a gente. Girafa, 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 essa girafa da cerquinha tá maluca. Queria aproveitar também, né, esse momento, porque a gente tem acompanhado agora, inclusive, com a questão da Lei Aldir Blanc, né, durante a pandemia, que foi um socorro, né, que a gente conquistou, na verdade, né, para manter algum tipo de trabalho e renda, e foi muito simbólico, muito um destaque grande, como alguns projetos relacionados a mulheres, a população negra, indígena, né, trabalhos independentes, né, produtoras e grupos coletivos, enfim, conseguiram se destacar, né, porque a gente sabe que a disputa midiática é gigantesca, então é muito complicado, muito difícil, inclusive questões burocráticas, né, muitos trabalhos não conseguem acessar recurso público, e a Lei Aldir Blanc conseguiu, né, dar um respiro e mostrar toda essa riqueza cultural que é desenvolvida, que é produzida diariamente em coletivos, né, em pontos de cultura e entre as populações, né, quilombolas, indígenas, negras, né, de mulheres. Então, eu queria aproveitar essa lembrança da mestra Cirlei Amaro e queria convidar também para o pessoal que está assistindo que amanhã, né, eu queria falar de um grupo de mulheres, né, a gente fica até meio emocionada, assim, porque é um momento para a gente tão especial, tão importante, que a gente até às vezes fica meio assim, né. Então é um grupo de mulheres negras que compõem o selo Ouriço Moro, que é o selo da editora Escola de Poesia, né, que começou a abrir os caminhos com o livro Poço das Marianas, da Eliane Marques, em agosto. E agora o selo vai lançar, então, oficialmente os seus 3 primeiros livros, né? São livros bilíngues de poetas mulheres negras americanas. Então, amanhã eu queria convidar o pessoal que está assistindo agora, amanhã às 19 horas, tem o lançamento, então, desses 3 livros, no canal do YouTube da Casa das Rosas, de São Paulo. Então, vão participar as coordenadoras do selo, Ouriço Moro, Eliane Marques e Michele Sguete, a jornalista, nossa parceira, Ediane Oliveira, como mediadora. E a gente tem uma convidada especial para esse lançamento, que é a doutora em Literatura e Cultura, Christian Salles, que foi também um achado, né? É um aquilombamento, como a gente, né, costuma colocar, porque a gente vai divulgando os nossos trabalhos e a gente vai descobrindo pessoas que também estão fazendo, que também estão pesquisando, né? É um trabalho muito profundo mesmo, de pesquisa, de busca desse material. Então, são poetas que aqui no Brasil a gente não tem muito acesso, então é uma oportunidade também da gente conhecer o que está sendo produzido. Então, os livros são Cabeça de Fé, da Georgina Herrera, de Cuba, traduzido pela Eliane Marques, Conjuro da Guiné, de Mayra Santos Febres, de Porto Rico, com tradução de Mariângela Andrade, e Zambeze, da Graciela Gonçalves Paz, da Argentina, com a tradução da Caterine Castrillo. Então, o projeto conta ainda com a Aline Gonçalves, né, a parte artística de criação e tudo mais, a Aline Gonçalves, da Mitch Mendonça, da Ileia Ferraz, e tem o trabalho das redes sociais e marketing da Aline Rosa. E o projeto está sendo executado agora, e esses primeiros 3 livros estão sendo produzidos através do edital Criação, Informação e Diversidade das Culturas, né, da Fundação Marco Polo, com recursos da Lei 14.017 de 2020. Então, o selo Ouriço Moro, ele também vem colocar em prática tudo o que a gente busca, né, que é realmente mostrar o trabalho, a qualidade do trabalho, a criatividade, a responsabilidade, o profissionalismo de mulheres negras, que não é que não existam, não é que não façam, não é, né, simplesmente por falta de espaço, de contratação, né, de valorização desse trabalho. Então, todas essas mulheres negras que estão no selo estão sendo remuneradas, inclusive direitos autorais. Então, é um passo muito importante que a Escola de Poesia tem se dedicado, né, ao selo Ouriço Moro. A editora Escola de Poesia, ela é aberta, ela não é
somente para mulheres negras, mas o selo Ouriço Moro né, dentro de toda a sua cadeia de produção e trabalho, é composta por mulheres negras. Então, é uma referência muito bacana. Enfim, a Ediane Oliveira, que é nossa parceira também foi uma que acompanhou bastante, de Pelotas, né? A mestra Cirlei Amaro também está com um projeto interessante sobre literatura de mulheres negras, de poetas negras. Então, a gente está vendo se destacar, na verdade, não é surgir, porque sempre houve os trabalhos, a gente está conseguindo ver esse destaque, né, mais aparente do que está sendo produzido, né? Maravilha. É uma alegria estar com a Escola de Poesia por tudo isso, né? Que é uma editora também que tem esse compromisso político, né? Que eu acho importante sempre. Ainda mais num estado como o Rio Grande do Sul, a realidade do racismo é uma realidade latente e forte no país todo, mas o Rio Grande do Sul a gente sabe que tem essa especificidade, né? Esse direcionamento do folclore oficial na direção da Europa, né? O que torna aqui o racismo com marcas muito específicas, né? E que é importante sempre, né, a gente trazer essa dimensão aí do trabalho da editora Escola de Poesia, que realmente é um trabalho muito comprometido, né, com essas causas sociais, e não por acaso, né, que a gente acabou também tendo essa dádiva aí de poder colocar, né, o Supapuriqui dentro, né, dessa editora que, no meu ponto de vista, é uma das mais relevantes diante daquilo que eu penso, né, em termos de literatura no século XXI. Né? Leandro, alegria imensa a gente bater esse papo, né? E algumas considerações, se quiser falar um pouco ainda do processo do vídeo, né? Como é que foi para a gente produzir o vídeo, um vídeo que a gente gravou totalmente dentro de casa, né? Gravado em condições pandêmicas, digamos assim, com todos os protocolos, equipe reduzida, né? Três câmeras, né? Direção do Leandro, o texto do Supapuriqui e esse desafio que eu mesmo, né, tive assim uma série de inquietações, né? Como transformar uma compilação, um pedaço do Supapuriqui em uma narrativa, né? Já que, como tu falou, né, ali o Supapuriqui, ele tem uma série de possibilidades, né, de interpretação, de leitura, de entendimento, mas não é uma leitura linear, né? E isso eu não sei, isso não vejo que não seja nem bom nem ruim. É uma peculiaridade, não é uma leitura linear no sentido assim, tem uma história com início, meio e fim. Ele faz um passeio por territorialidades negras, né? Como é que foi para ti ter esse desafio como diretor, né, de pegar aquela viagem lá do Serraria e dar um ordenamento para isso, né? E ainda sendo que eu passei a trilha sonora, digamos, do que seria, né? Olha, agora vamos montar no entorno dessa trilha, né? Eu acho que foi um trabalho riquíssimo da tua parte. Eu queria que tu falasse um pouco, né, desse desafio, né, de construir imagens, né, para essa especificidade, né, que o Supapuriqui, né, nessa dimensão do vídeo. Eu estou pegando aqui alguns trechos aqui, né, para a gente poder ir, vai falando e a gente vai assistindo um pedaço aí. Ó. Então, né, foi assim mais uma experiência laboratorial pandêmica, né, para contextualizar um pouco as pessoas que estão nos acompanhando. Então a gente fizemos tudo em um dia só. Claro, tivemos planejamento, reuniões de planejamento, mas reunir uma pequena equipe, né, porque esse momento da pandemia, não, claro, para garantir distanciamento, garantir todos os cuidados, não nos permite elaborar o trabalho com grandes equipes, mas foi reunir na casa, né, do Serraria uma pequena equipe para poder fazer a criação desse vídeo, né? E uma coisa que eu queria colocar, que parecia muito complicado, e depois ele foi por si só, né, encontrando o caminho, é exatamente essa questão de que o próprio texto ele já vem permeado de muitas imagens, né? Então, assim, nós queríamos traduzir para um resultado audiovisual um áudio. Esse áudio que o Richard elaborou, ele já vem, é um áudio, né, são enxertos do livro.
mas o livro ele já vem carreado de muitas imagens. Então, no começo, parecia assim que a gente precisava elaborar muito, elaborar muito, elaborar muito. A gente estruturou um roteiro para poder trabalhar, a gente pensou em algumas ideias, mas depois a impressão que eu tive é que a gente se colocou num fluxo de produção de imagens, né? Uma característica muito bacana desse trabalho é que o Sopapo protagoniza essa voz e essa cena o tempo todo, né? Então o Sopapo está o tempo todo em cena, né? Ele vai transitando pela água, pelo fogo, pelos raios, pelas tecnologias, pela cidade, pelos objetos, né? Ele vai fazendo esse trânsito, mas é ele quem o tempo todo protagoniza, né? É ele o autor desse texto, é ele o autor dessa voz, né? Então, assim, Xande, no começo parecia muito desafiador, mas foi assim, começamos e depois parece que se instaurou um processo, um fluxo, né? Terminamos o trabalho, era noite já, eu cheguei em casa, era mais de 10 da noite, a gente estava completamente exausto, mas uma exaustão muito boa, porque chegou um momento que a gente não precisava programar, uma imagem evocava outra, né? A experimentação de uma imagem chamava outra, porque a experiência do áudio, né, que tu elaborou também já tem essa característica, porque o livro tem essa característica, né, de comunicar através de imagens, né? Então foi um processo bastante interessante. Foi uma experiência laboratorial. A gente tinha o Sopapo, as câmeras e um projetor, 2 projetores, né? Que um parceiro nosso, a Filitrapo, nos empresta para a gente poder elaborar. E nós transformamos a sala num laboratório de experimentação, né? Eu sei um pouco disso, de algumas imagens. Uma curiosidade é que o Sopapo, ele se coloca como tela de projeção, né? Então é uma coisa muito bonita, porque depois isso pirou assim, a minha cabeça, né? Como o Sopapo pode ser esse suporte da imagem. E tem uma potência, uma presença cênica e visual assim, incrível, de muito, muito preenchimento. Uma coisa muito legal é que na minha cabeça era assim, a gente iria ensaiar e fazer. E chegou uma hora que esse limite não existia essa coisa, ensaia e faz. Era um fazer, e esse fazer já era a coisa que a gente iria incorporar. Então, isso é uma coisa hoje meio rara, assim, também, né? Eu comecei daquela tensão do que funciona, do que depois parecia que não precisava, porque não havia a ideia de um ensaio. Eu não me lembro da gente, assim, ensaiando. A gente aproveita, tudo tinha que ser filmado, porque tudo poderia vir a servir, porque chegou um momento que já não havia um limite entre assim, a gente está preparando para depois filmar. A gente combinava ali e uma imagem vinha atraindo a outra. Mas eu acredito, Richard, isso já está na obra. Quando eu falei, é uma obra carreada de imagem, né? E quando a gente vai para o audiovisual, mesmo o áudio, ele é imagem, ele evoca imagem. É uma obra muito, muito interessante, porque assim, dá para assistir, dá para fechar os olhos e ouvir, dá para assistir e ouvir, então também dá para ler, porque o texto está incorporado, nem sei se eu deveria estar entregando, assim, colocando, mas tem o texto incorporado, não spoiler, o que torna a obra, a gente não pensou nisso, mas a obra é profundamente acessível, porque ela pode chegar na gente de diversas maneiras. Eu não sei o que eu curti mais, assim, de ver. Claro, também tem um trabalho do pessoal da equipe da edição, porque eu acho que a edição em audiovisual é uma arte autônoma, ela pode mudar por completo o sentido de uma obra, coloca ali, a pessoa edita. Me lembro uma vez que eu fiz um trabalho, a pessoa editou, e na edição ficou o contrário do que eu tinha proposto, porque a edição conseguiu subverter, e na edição a pessoa disse o contrário do que era a... Então eu disse, a edição é autônoma, porque ela pode até subverter por completo o sentido da coisa e levar para um lugar que é contrário, dizer exatamente o contrário. Mas é uma experiência acessível no sentido de que você pode acessar pelo vídeo, acessar pelo áudio, acessar pela leitura,
E a gente não fez um grande planejamento assim, dos processos de acessibilidade, mas a obra por si só ela permite chegar às pessoas de diversas formas, né? Eu vou fazer uma recomendação. Acho que o Richard vai dar esse informe da estreia, de quando é que ele vai estar. Eu espero que não seja uma única apresentação, porque eu queria propor que as pessoas fizessem mais de uma experiência. Uma experiência de ouvir, ler e assistir, mas também fazer a experiência de apenas ouvir e também fazer a experiência de silenciar o áudio e acompanhar a imagem e a leitura do texto. Acho que são camadas sensoriais distintas desse trabalho. É complicado se orgulhar de uma coisa assim, mas só uma coisa importante, mas é um tipo de coisa que eu gosto muito de apreciar. Nessa coisa do audiovisual, das lives e tantas possibilidades, eu acho que você tem uma obra que está interessada em te absorver sensorialmente, né, o vídeo Poesia do Sopaporiqui me descansa. As imagens estão se tornando cansativas, a gente está o tempo todo mediado, a gente está o tempo todo em live, eu chego a ficar quase 10 horas em reunião por dia. Então, a imagem, o vídeo, né, eles têm se tornado bastante cansativos. Eu acho que essa é uma experiência audiovisual que te descansa, sabe? E a gente está precisando descansar da imagem, sabe? É uma imagem que te descansa. Que maravilha, Leandro. O vídeo Poesia... Né? Vai, Nathalie, por favor. Não, eu vou só... Depois a gente tem alguns comentários aqui que eu vou ler, mas pode concluir. Não, essa dimensão, né? A Nathalie está desde o início desse processo, né? E a gente vai cada vez subindo um degrau a mais, né? Do Sopaporiqui. A gente começou como um audiobook, né, que são as 14 vozes femininas, né, negras e indígenas, que está no YouTube, está no Anchor e também no SoundCloud. Né? A gente passou para o livro físico, né? A gente chegou no EPUB, né, o livro digital. A gente chegou agora no vídeo Poesia e a gente está assim, ó, contando os dias, né, para a gente poder levar o Sopaporiqui para o palco. Né? Essa é a ideia na sequência. Né? Então, o vídeo Poesia vai ser lançado em novembro, na Feira do Livro de Horizontina, abrangência do Sesc Santa Rosa, né? E na sequência a gente vai, depois disso, a exclusividade é do Sesc, mas depois disso a gente vai poder também fazer ele circular de outros modos. A ideia é fazer com que chegue também professores da rede de ensino lá de Santa Rosa, dentre outras potencialidades aí desse trabalho, né? Sopaporiqui. Sopaporiqui que está aí à disposição para quem quiser adquirir, Livraria Taverna, né? O pessoal entrega em casa e também, né, nos contatos aí da página da Escola de Poesia, o perfil da Escola de Poesia, tanto no Facebook quanto no Instagram. O pessoal pode manter contato aí com a gente, né, para conseguir a obra que está disponível lá também na biblioteca do Quilombo do Supapo. Por favor, Nathalie, os comentários, que antes de a gente ir embora, eu quero fazer mais uma perguntinha daquelas assim inesperadas. Lembrando que o Sopaporiqui também tem um e-book, né? Então também pode fazer a encomenda direto no WhatsApp da Escola de Poesia, que tem o e-book também. Então vou destacar aqui que a gente teve a Meire Martins, que falou: Leandro, que alegria ouvir você, quantas saudades. A gente teve aqui várias pessoas entrando na live. Teve o Marcelo Delacroix, que também é um grande parceiro do Richard Serraria, também, com vários trabalhos muito bacanas. O Arthur Fernandes, que falou salve, salve. A Rô Carneiro, que também deu um alô aqui. Né? A gente tem o Antônio Fortaleza, que falou: ler Quarto de Despejo, depois de ver Páginas Amarelas, me ajudou a compreender melhor a obra de Carolina de Jesus. Isso é muito bacana também, como tu está colocando, né? Eles são do Ceará, são grandes amigos, militantes, educadores populares lá do Ceará. Né? São pessoas que eu tenho imensas saudades. A gente teve também a nossa atriz fabulosa, Glória Andrade, também está aqui na sala. Está falando aqui: amei ver vocês. Né? E o Antônio voltou aqui dizendo: cheiros, parabéns. Cheiro é muito do Nordeste, né? Uma coisa muito característica. E isso é muito bacana, né, Leandro? Como tu está colocando essa questão do Sopaporiqui de várias linguagens, né? Então a gente também tem, como a gente sabe da precariedade da nossa educação básica, infelizmente, que não estimula muito a leitura, no sentido de fazer uma leitura não só
é, protocolar, né, de ler, de saber ler, mas de ler interpretando, de ler se aprofundando naqueles sentidos e naquela simbologia. Então, o teatro também, o cinema também, as linguagens, as diversas linguagens também favorecem muito, né, esse tipo de aprofundamento do significado, né, do que está querendo passar. Então, a Carolina de Jesus, como tu colocaste, né, essas questões dos erros de português, isso não muda em nada, né, o sentido, né, a importância do trabalho dela, de ser alguém que estava naquele contexto, falando daquele contexto, né, e muito mais do que questão técnica, que sim, é importante, enfim, a qualidade, mas o sentido e ter a voz, né, sendo colocada ali de quem realmente está vivendo. Então, o teatro também faz muito isso, né? O cinema também favorece isso, né? Do entendimento melhor, como a cultura consegue, né, nos fazer entender melhor contextos políticos, que é importante a gente entender. Às vezes, tu fazer uma leitura de uma lei, a interpretação é uma, mas tu vendo isso através de uma peça de teatro, de uma música, né, de um cinema, enfim, tu consegue entender melhor aquilo sendo colocado na prática, né? Então, a cultura é muito importante para a construção de cidadania nesse sentido, né? Então, já agradecendo aqui a intervenção da galera, e aí faça mais a sua pergunta, Richard. Leandro, então, cara, te agradecer a Nathalie aí, Escola de Poesia, né, todo o suporte, né, aí de a gente poder falar do Supapuriqui, conversar sobre as nossas andanças, as coisas que a gente vem fazendo juntos, sempre uma alegria a gente poder também, mesmo diante dessa dificuldade ainda desse cenário pandêmico, né, o pandemônio segue em Brasília, a pandemia segue em todo o país, né, a gente segue resistindo com a arte, com a poesia. E eu queria lembrar do seguinte, queria uma fala tua, assim, para a gente encerrar, né? Sempre que a gente se encontra, tem uma figura que está junto, né? Tem um griot que está junto com a gente. E esse griot, ele se alimenta, ele respira, né? Ele convive junto com a gente, ele nos ensina, ele fala, ele canta. Quando a gente tocou lá o Bataclan e o Mastigadores de Poesia, ele estava junto, ele estava com a gente. Quando a gente fez o Mais Tambor, Menos Motor, esse griot também estava com a gente. Quando a gente fez, né, o Páginas Amarelas, ele também estava e foi uma das convicções nossas, né? Esse cara tem que estar com a gente. Mais do que o Serraria e o Leandro, se a gente vai juntar essas duas pessoas, esse ser precisa estar ali mais do que as pessoas, né? Eu lembro da nossa conversa inicial. E agora, no Supapuriqui, obviamente, é ele que fala, né? Eu queria, assim, uma fala tua, bem livre, né? A Nathalie falou de linguagem, simbologias, enfim, uma série de outras coisas que a gente poderia falar, né? E eu queria que tu falasse do teu modo, né? A sexta-feira lá no Maranhão, né, no centro de São Luís, é a Sexta-feira dos Tambores. E a nossa Sexta-feira do Tambor está sendo agora, desse jeito. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós como é que é esse ser encantado, a tua vivência com o seu sopapo. Então, eu tenho uma palavra assim que para mim eu não toco sopapo, eu escuto sopapo, então frequento um espaço que é o Quilombo do Sopapo. Então tenho relação com muitas pessoas então que tocam né, então ouvir esse toque. Mas para mim uma palavra que define, né, o senhor sopapo é a convergência. Assim como o teatro serve para a gente, na prática no teatro cabe o mundo. A gente compreende o mundo através do teatro. O professor Gomes Campos, dramaturgo, teatrólogo do Piauí, dizia que o teatro era uma maneira de acessar toda a vida, de acessar todo mundo. Com o teatro eu aprendo geografia, eu aprendo história, eu aprendo sobre a realidade social, eu aprendo sobre o outro, eu aprendo sobre direitos. Então, é uma arte que tem esse lugar da convergência. E desde que eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo o sopapo, assim como a mestra Griosilei Amaro com sua agulha e linha, eu vejo o sopapo costurar tantos processos que, para mim, o sopapo... Para mim, o sopapo, ele é uma fronteira, um lugar de fronteira onde as coisas se encontram, sabe? Eu vejo no Quilombo do Sopapo se exercer tantos processos
de inclusão, de pedagogia, de encontro em torno desse instrumento. Ele não é só sobre música, ele ele permite acessar toda a vida, ele permite organizar toda a vida no seu entorno. Então, para mim, ele é um espaço de convergência e ele é um lugar da fronteira, no sentido de essa palavra tem estado muito na minha cabeça, essa ideia das poéticas fronteiriças, ou da arte como lugar de fronteira. E para mim o sopapo é um lugar de fronteira, porque a fronteira não é um lugar do conflito exatamente, é um lugar onde as coisas se encontram e a gente vive o desafio de conviver e de estabelecer convergência e de estabelecer contato sem perder a nossa individualidade, ser quem eu sou e ao mesmo tempo compreender um lugar do outro. E eu vejo quantas coisas existem no entorno do sopapo. Então, ao meu ver, limitar o sopapo a um instrumento musical feito de madeira, couro e tal, para mim, eu aprendi que isso não define né, o sopapo. O sopapo é muito mais do que isso. Eu vejo que existem processos muito profundos relacionados à vida de muitas pessoas, de muitos territórios, que esse artefato ancestral congrega e converge, né? Então, nós temos um sopapo dentro da biblioteca Mestre Griocirley Amaro, claro, né? Temos um sopapo dentro da biblioteca, porque a gente entendeu, se tem livro, se tem cartoneiro, tem que ter um sopapo dentro da biblioteca, né? Ele está para esse lugar, né? Então, quando eu olho para o sopapo, é como se abrisse é como se abrisse uma janela para o mundo. Eu acho que é possível enxergar o mundo através do sopapo. Eu estou falando isso de um lugar de alguém que ainda está aprendendo sobre o sopapo. Mas de uma coisa eu já tenho certeza. Eu ainda não sei o que é o sopapo. Eu aprendi a escrever o sopapo com S maiúsculo, né? Porque para mim ele tem uma persona que não dá para escrever com S minúsculo, porque isso eu já aprendi. Mas eu já aprendi que ele não é um mero instrumento musical. Quando a gente olha a experiência do ponto de cultura e a gente vê todos os territórios no Rio Grande do Sul e além do Rio Grande do Sul, que esse instrumento, né, desde a África, né, que esse instrumento, então, ele converge, então nós não estamos falando de um instrumento musical. Nós estamos falando de memória, e não é uma memória sobre o passado, é uma memória sobre aqui, sobre agora, né? Então, disso eu posso te garantir, eu já sei que não se trata como inicialmente, antes de vir para cá, eu pesquisei, e o quilombo de sopapo é sobre o quê? A quilombo de sopapo é um instrumento musical. Ao chegar aqui, perceber tudo que o sopapo converge, constrói, costura, organiza, potencializa, então isso eu já posso afirmar, né, dentro das minhas poucas certezas, de que nós não estamos falando de um instrumento musical. Nós estamos falando realmente de uma potência de convergência e que é possível pegar o sopapo, olhar de dentro do sopapo e através dele enxergar e organizar o mundo através dele, sabe? Eu acho que é possível organizar o pensamento, é possível organizar, né, o mundo, uma concepção de mundo a partir do sopapo. Eu estou nessa estrada e ainda tentar entender isso. Quando eu tenho dificuldade, eu penso no teatro. Teatro não é só aquilo que a gente leva para o palco. Teatro é um jeito de se relacionar e de organizar o pensamento sobre o mundo, né? Sobre o nosso entorno. Então, aí eu olho para o sopapo, então não é tão distante. É muito mais do que uma linguagem artística, do que um artefato, um suporte, né? Falando assim, é o que eu compreendo hoje. Uma alegria, cara, falar contigo e a gente poder trazer toda essa riqueza aí do sopapo, né? A gente está aí na véspera, né, do 20 de setembro. Eu agradeço, né, a todos e todas e todes, né, e para encerrar minha participação aqui, né, Sopipa Iemanjá, falando do 20, né, mãe Afu mata fumeta, apaga a treta, mata setembro, dá sumanta de laço no 20, mete medo vivente, ainda esse 20 não é nada, esse 20 é vintém, outros 20 virão antes do verão vivintes, vem novembro, vem outros 500, só há inventos antes. 20 inventos depois desse 20. Esse 20 é ventão. Desse 20, vintão. Supaporiqui, Richard Serraria, Escola de Poesia. Salve, salve, Nathalie. Salve, salve todo o pessoal que acompanhou aí. Amanhã tem aí às 20 horas, né, no canal do YouTube da Casa das Rosas, lançamento dos livros da série Orissum Orô. Não perde, né? Acompanha. Graças
Tamo junto e vamos arriba, papeando sempre. Valeu, vamos encerrar com mais uma música aqui, homenageando o nosso convidado de hoje. Obrigado. Ô, quando é que a gente vai tocar? Quinta-feira, Aonde? na Matarina, na casa de Eugênio, Como é ser bem dito? de São José. Campeão também. Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. É os cantador de reis, é o cantador de reis, quem mandou foi São José, quem mandou foi São José.